Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Vivemos numa era de hiperconexão. A todo momento, milhões de informações circulam pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas digitais. Mas no meio desse fluxo acelerado, também surgem distorções, meias-verdades e mentiras deliberadas, as chamadas fake news. O problema vai muito além da desinformação individual. As fake news, elas fragilizam instituições, desacreditam autoridades e inflamam crises e desafiam a própria ideia de democracia. Quando decisões judiciais passam a ser deslegitimadas por campanhas digitais orquestradas, o judiciário se vê diante de um novo tipo de ameaça que exige uma resposta à altura. Por isso, o tema de hoje do nosso episódio é Fake News, redes sociais, democracia e os desafios do poder judiciário brasileiro em tempos de crise. Vivenciamos no mundo da desinformação, onde fatos disputam espaços com narrativas construídas artificialmente e onde o poder judiciário ele precisa garantir a estabilidade institucional sem comprometer os direitos fundamentais como a liberdade de expressão. E para nos ajudar a entender as implicações jurídicas, políticas e sociais desse cenário tão desafiador, temos a honra de receber um convidado muitíssimo especial, o professor doutor Lucas Rodrigues. Seja muito bem-vindo, professor. Para mim, particularmente, é uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Nelson, para esse nosso podcast, né? Para que a gente possa discutir uma temática tão relevante e tão necessária. Olá, Raíssa. Boa tarde a você, boa tarde a Nelson. Prazer imenso estar aqui. Boa tarde. Uma satisfação participar desse podcast, Jurídico Cast. Espero poder dar contribuições sobre um tema tão importante para a sociedade brasileira, né? E por que não dizer para a própria sociedade mundial. Com certeza, mas eu tenho certeza disso. Para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais, professor, conta para eles quem é o doutor Lucas Rodrigues, a tua trajetória dentro do direito e principalmente correlacionada a essa temática tão importante que a gente vai conversar hoje. Então, Raíssa, é uma pergunta interessante porque nos remete a memórias, né? É verdade. Reconstruir uma trajetória. Eu me formo em 2006, né? E desde o início da minha formação, melhor, logo após me formar, eu ingressei no mestrado na Universidade Federal da Bahia, nos idos de 2007, quando então eu desenvolvi uma pesquisa centrada no direito urbanístico e na filosofia do direito, buscando promover uma espécie de acoplamento, né, explorar essa interface, onde discutir as possibilidades de aprimoramento da participação popular no PDDU, nas leis que instituem o PDDU, a partir da referência à teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas. Eu tentei entender como a teoria do agir comunicativo aplicada ao direito poderia fortalecer a legitimação dessas leis. Depois do mestrado, então, ingressei simultaneamente no universo acadêmico, comecei a dar aulas e entrei pela porta das disciplinas ditas propedêuticas, que sempre foram minhas paixões na docência e nas pesquisas em direito. E mergulhei de cabeça na docência e segui conciliando a advocacia, até então coordenava um escritório de advocacia, direito bancário, inclusive, e concluí o meu mestrado em 2010. E é nesse momento, em 2010, eu me afasto um pouco da advocacia, continuando trabalhando como consultor na área de direito urbanístico, regularização fundiária, e me dedico de maneira bastante intensa à docência. Desde então, eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa na área do direito, especialmente no campo dos direitos fundamentais relacionados ao direito à cidade no primeiro momento. E no segundo momento eu vou me interessando por esse debate que vai no Brasil se fortalecendo, no mundo também, depois da eleição de Donald Trump em 2016, que é sobre a crise da democracia. E aí há um sutil deslocamento, me auto-observo, faço essa variação do meu percurso para o terreno da teoria política, que também sempre foi bastante intrigante e sempre me despertou muito interesse. E
Nesse momento, pelos idos de 2019, eu ingresso no programa de doutorado da UFMA. Tive o prazer de ali ingressar e ser orientando do professor Valber Carneiro, que eu já Sim, conhecia, claro. já admirava pela trajetória intelectual. E eu tinha bem claro que eu tinha um pacto ali com ele, que era tentar explorar a teoria, né, a sociologia de Niklas Luhmann, que era praticamente o grande rival teórico de Habermas, né, durante o tempo. Então, e com a liberdade, por outro lado, de explorar essa temática. E aí foi quando eu comecei a mergulhar mais ainda na ideia no tema das fake news, discutir, entender a partir desse paradigma sociológico, mas também dialogando com outras fontes de pesquisa. Até porque fake news é um tema que interessa diversas áreas do saber, né? Sim, com certeza. Especialmente no campo das ciências sociais. Então, a minha tese de doutorado, ao final e ao cabo, ela, diríamos, ela expressa uma espécie de interface, uma fronteira entre a sociologia jurídica constitucional, a teoria política, né, e a teoria do direito. Então, esse terreno aqui foi o terreno que eu concluí agora em 16 de junho desse ano. Estou aqui nesse momento. E desde então, eu venho fazendo pesquisa na instituição onde eu dou aula no tema das fake news, algumas produções, algumas palestras. Tenho tido muito prazer, muita satisfação de falar do assunto. Para estar desenvolvendo, né? Isso. Realmente é uma temática bastante relevante para nós, né, que militamos no direito especificamente, conhecemos propriamente dita a questão dos direitos políticos, mas antes de adentrarmos a nossa temática, é interessante também entendermos o cenário que estamos vivendo. Muito se escuta no cotidiano em relação à questão das fake news. Muito é falado em relação ao que são, tal, mas as consequências, podemos dizer, das mesmas, elas vão muito além, por assim dizer, dessa esfera informacional. Então, todas as vezes que há uma, podemos dizer assim, uma desinformação circulando, automaticamente acaba atingindo, não é, instituições. Vocês vão de concordar comigo. Além disso, isso fragiliza a própria ideia de democracia e, logicamente, também compromete a credibilidade do poder judiciário. Então, diante desse cenário, principalmente nos tempos de crise, como é que conseguimos vislumbrar essas fake news, certo? E como elas conseguem atingir a nossa sociedade. Claro que a gente está muito voltada na questão da era digital, eu, inclusive sou muito adepta a essa questão da Muito bom. informação, né, o acesso à mídia. Hoje o conhecimento está muito rápido, em apenas um clique. Mas temos também que entender que a consequência na jurídica existem um outro viés. Existem também os efeitos colaterais disso, né, dessas fake news, que estão sendo amplificados também. Eu costumo dizer que o que antes era um boato no corredor, hoje pode se tornar uma manchete com apenas um clique. E isso Verdade. realmente vem violando, não é, como eu disse, instituições, muitas vezes até o nosso próprio processo eleitoral, segurança, Perfeito. enfim. Então, diante de todo esse cenário, professor, respectivamente, desse tempo de crise, como que o senhor conceitua juridicamente as fake news? Pronto, pergunta sua muito importante, traz diversos aspectos já do que são consequências das fake news, especialmente nos seus impactos sobre a sustentabilidade do regime democrático. E eu acho que esse é um tema, sem dúvida alguma, que faz das fake news um assunto tão corrente, né, que tem despertado tanto interesse e também sido objeto de tantas pesquisas e estudos, Sim. né, das mais diversas áreas do conhecimento, desde das ciências do, da comunicação, da teoria da comunicação, no direito, né, na teoria política, na sociologia, em razão do fato das fake news de maneira bem contundente afetarem, ou pelo menos mostrarem, né, potencial para afetar a democracia, né? Portanto, um regime político dessa expressão e dessa magnitude. São muitas as construções conceituais de fake news, estão sempre sendo renovadas, né? Autores de diversas matrizes teóricas. Geralmente, de imediato, a gente traz a tradução direta, notícia falsa, né? De fato, é o caminho inicial, o pontapé inicial. Algo que se noticia, portanto, há uma referência a um acontecimento, isso é importante. Factualidade está na base da ideia das fake news. Mas aquilo que caracteriza hoje as fake news, a ponto de autores como o professor Wilson Gomes
entender que faz parte do núcleo conceitual da ideia de fake news é o mundo digital, especialmente as redes sociais. São diversas produções que vão falar que sempre existiram fake news, notícias falsas, inclusive com efeitos políticos diversos. Então, o que levou, né, a essa quadra da história, a que a ciência, né, e as instituições mundiais, os líderes, autoridades, passassem a dar atenção às fake news. O fato de que hoje é diferente, e é isso que é o fundamental destacar. O que singulariza as fake news nos dias atuais é a ampla disseminação, né, a velocidade com a qual essas fake news conseguem não só são disseminadas, como conseguem alcançar um público muito extenso, jamais imaginável em tempos pretéritos, né? Então, as tecnologias da comunicação digital impulsionam de uma maneira vertiginosa a disseminação de fake news e o seu uso com fins políticos específicos também, entendo eu, compõe um outro aspecto substancial da ideia de fake news, né? Então, notícias falsas que se reproduzem fundamentalmente no âmbito das redes sociais. Eu acho que esse é um conceito. É a constituição. Daqui eu tenho dois elementos importantes, né? A intencionalidade, é preciso a intenção de enganar, Sim. né? E também a estratégia, né? Autoras como Clara Wardley vai destacar, né, esse elemento. Portanto, aquele disseminador, o emissor da notícia, ele tem propósitos, ele quer buscar vantagens com isso, há uma intenção deliberada. E aí, classificações, misinformation, né, que é uma informação falsa que é disseminada sem um propósito de enganar, a deepfake, que é aquela informação falsa produzida com o recurso da IA, e outras formas, né, a fake news que dissemina discursos de ódio. Então, existem classificações, mas no cerne da ideia, intencionalidade, estratégia, redes sociais. E, importante dizer, fake news, ela aspira ser reconhecida como verdadeira. Então, ela tem uma base factual. Ela inventa relatos, altera, mas também pode alterá-los, mantendo sempre uma aparência de verdade. Isso é importante destacar na ideia das fake news. E os efeitos eu acho que a gente vai poder tratar, mas eu queria destacar já o primeiro, que faz parte das estratégias de quem dissemina fake news. Desacreditar as instituições que, professor, mais uma vez me refiro à autoridade no assunto, o professor Wilson Gomes vai destacar isso, que as fake news elas buscam descredibilizar as instituições que na nossa modernidade, né, na nossa história, são certificadoras da verdade, né? As universidades, a ciência, são exemplos dessas instituições que são atacadas com frequência pelas fake news. Muito bom, professor. Levando em consideração o impacto dessas fake news, principalmente em disputas familiares, em que já vimos manipulações digitais sendo utilizadas para influenciar decisões judiciais. A pergunta é como o direito pode proteger as partes mais vulneráveis diante desse tipo de estratégia e disseminação? Então, doutor Nelson, fico muito feliz com essa pergunta, ela é muito oportuna, ela traz aí um elemento que foi objeto da minha tese de doutorado, né? Que é a questão dos impactos das fake news nos direitos das minorias. E eu acho essa pergunta muito relevante, porque eu entendo que do campo de um processo judicial, nós temos aí o escrutínio probatório, que geralmente acontece no curso, né, de uma demanda jurídica, e você tem ali as leis que regulam as bases probatórias para que o que é falso possa ser desmentido eventualmente, né? Nem sempre acontece. E aí eu entendo que o interessante e o desafiador para pensar os impactos das fake news no direito é quando a gente transcende essa órbita estrita das fake news operadas, instrumentalizadas com fins processuais específicos. E aí, esse ponto das minorias é bem interessante. E nesse momento eu destaco aqui dois elementos, duas situações, dois exemplos, né, dos impactos das fake news no direito, que, como disse, né, superam os limites estritos de um âmbito processual. Um deles está nessa relação direta entre fake news, discursos de ódio e populismo penal midiático, né, que em produção recente, no campo da pesquisa desenvolvida na instituição onde eu trabalho, junto com orientandos, né, que contribuíram com esse trabalho comigo, eu chamo isso de uma trilogia corrosiva das democracias constitucionais. Um dos elementos, né,
uma trilogia, um vetor de corrosão da democracia. Então, primeiro, um esclarecimento conceitual. O discurso de ódio é um conceito que traduz um fenômeno que já é objeto de diríamos, de regulação bastante específica na comunidade europeia, na União Europeia. No Brasil ainda é tratado de uma forma difusa na legislação aqui presente, mas o seu sentido são mensagens agressivas que buscam atacar a dignidade das pessoas que integram as minorias socialmente vulnerabilizadas. Então, eu entendo que quando as fake news são mobilizadas para amplificar o eco dos discursos de ódio, eu já tenho um problema relevante para o direito. Do ponto de vista sociológico, o direito está ali para proteger a cidadania de forma igualitária de todos, né? As minorias. Mas quando esse discurso de ódio ele é catapultado pelo sistema midiático, os meios de comunicação de massa, que assim agem com o propósito de aumentar a audiência e explorar os discursos de ódio contra minorias, há uma ideia estimulando o recrudescimento da punição, estimulando o ódio social. Então, o populismo penal midiático é um conceito importante, né? Muitas vezes alguns autores trazem como uma estratégia midiática mobilizada por interesses diversos que buscam desvirtuar a sociedade, né, da preocupação dos seus reais problemas, né? E atribuindo à persecução criminal e a sua suposta ineficácia os problemas, né, que a sociedade atravessa como sendo os mais relevantes problemas do nosso tempo. Para além dessa discussão, se é correto ou não, se é adequado ou não, o fato é que a gente tem um efeito problemático para o direito, porque há um estímulo a uma ideologia na sociedade, né, que vai, pouco a pouco, endossando a ideia de que o recrudescimento do caráter punitivo da ação, da persecução criminal estatal, sobretudo, e da sua legislação, é a tábua de salvação dos problemas. E aí, com Luiz Alberto Vará, um escritor muito importante, um grande pensador da teoria e filosofia do direito, eu entendo que aqui está um elemento dos impactos, né, disso no campo do direito, porque o Vará diria que a legitimação das decisões judiciais ela depende, em grande medida, de uma cumplicidade velada entre aquilo que se manifesta no terreno dos argumentos de uma decisão judicial e a ideologia dominante na sociedade. Então, o populismo penal midiático tonifica na sociedade, mexendo com as emoções, os aspectos emotivos, esse sentimento e essa ideia de que é preciso aumentar a persecução. E as minorias são, em última instância, as mais atacadas, né? Lembremos como são tratados os imigrantes em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil também, né? Então, acentuar o ódio por fake news dessas minorias gera esse sentimento de ódio social crescente às minorias e o judiciário, ele abraça, de alguma forma ou de outra, na sua aspiração à legitimidade, a esse ideário. Então, por exemplo, no Brasil, há um tempo atrás, hoje eu entendo que há uma guinada em curso muito razoável, muito sutil, mas o punitivismo se torna um paradigma hermenêutico, inclusive, dos direitos fundamentais, né? E afetando com isso o paradigma liberal do constitucionalismo democrático, contra a defesa, contraditório, respeito às garantias ao devido processo legal. Então, acho que é um impacto importante para o direito aí. E o outro, a doutora Raíssa também destacou aqui, que é o campo das eleições, no terreno das eleições. E, mais uma vez, as minorias são atacadas e afetadas nesse terreno. Porque aqui eu entendo que há o traslado de uma estratégia que busca atacar minorias e atacar agora os seus candidatos que representam essas minorias. E isso a partir de uma dupla estratégia. Primeiro, a agressão às minorias exclui essas minorias da esfera pública. E a esfera pública é o espaço onde a sociedade se mobiliza para interferir nas decisões do Estado. Então, eu tenho uma exclusão que se inicia aqui, e ao silenciar as minorias aqui, ela também estará fora da programação política final, com a produção das leis. Não é ouvida. E quando eu vou para o terreno eleitoral, mais ainda, os seus representantes são cada vez que passam mais atacados. E ficam ali limitados aos seus públicos restritos. Então, hoje a gente não vai observar, evidentemente, não seria uma minoria que seria a maioria na representação política, mas são pouquíssimos os representantes legais. Então, eu acho que esse é um terreno, eu acho que isso afeta o direito, afeta a capacidade do sistema jurídico de proteger a lisura do processo eleitoral e proteger as minorias, né? Os seus direitos políticos ativos e passivos, né? De votar e de ser votado, né? Fora outros problemas que as fake news causam ao sistema eleitoral, que eu acho que eu vou ter a oportunidade aqui mais de desenvolver um pouco mais à frente. Nesse sentido, professor, assim, eu tenho sempre, né, como a doutora Camila não está presente hoje aqui, ela fala, doutor Nelson, os seus contrapontos, eu sempre tenho um contraponto. No meu pensar, no meu ponto de vista, eu vejo no campo da política
que há um sistema de dois pesos, duas medidas. Eu não vejo como um tratamento igualitário, envolvendo aí as principais lideranças políticas, né? Quando se diz, sem querer adentrar Na diretamente, esfera da polêmica, né? sem querer, sem querer trazer polêmica, sem querer polarizar ainda mais, né? Mas É eu, verdade. na minha análise, eu sinto que há um sistema de dois pesos, duas medidas. Tipo, não é o que fala, é quem fala. Para um público, para um determinado público, pode-se tudo. Para um outro determinado público, o rigor da lei, a punição, a perseguição, né? Esse é o que eu percebo. Pelo menos posso estar equivocado na minha análise, mas eu tenho esse ponto de vista. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Pronto, eu acho essa questão bem importante. Vou poder trazer também aqui referências a isso. Eu queria aproveitar, e não esquecendo dessa pergunta que é a principal, primeiro trabalhando numa perspectiva mais abstrata, né? Que as fake news são um problema, seja de onde venham, seja quem promova, não é isso? E trazer como o sistema judiciário, o poder judiciário brasileiro tem buscado reagir a um fenômeno que foi novo. Então, há uma ideia de que há uma aprendizagem natural, numa perspectiva sociológica lumaniana, né? O sistema aprende, né? Abrindo-se para compreender o que sucede no seu ambiente. Então, o direito brasileiro ele foi atravessado por um fenômeno e que isso desafiou em muito a sua capacidade de responder, né, a esse mesmo fenômeno, tendo em vista a disparidade de armas, vamos dizer assim, uma linguagem bastante comum no campo do direito, né? Disparidade de armas, porque a temporalidade do direito não é a temporalidade com a qual se produzem efeitos nefastos com fake news, né? Mortes, digamos assim, comprometimento da lisura de um procedimento eleitoral. Então, a temporalidade, eu acho um elemento relevante. A falta de uma densidade normativa que dê ao judiciário condições de atuar com mais segurança e mais objetividade, faz com que o judiciário atue mais no terreno principiológico, né? E talvez a falta de um consenso, né, minimamente um consenso do ponto de vista político, na hora de dar um tratamento devido às fake news, acabam estimulando essa atuação que faz com que muitos entendam que há uma certa relatividade, né, do judiciário nesse terreno. Acho que são pontos importantes. E destaco aqui duas coisas que eu acho que eu tenho observado nos últimos tempos e que eu acho que confirma essa ideia de uma falta de uma regulação, pelo menos de programas legais mais consistentes que permitam uma atuação mais segura. Eu parto de uma premissa de que o mundo digital ele não está sujeito ao mesmo padrão regulatório, por exemplo, das meios de comunicação de massa. E são mídias. Há uma fratura aqui do sistema midiático digital e os meios de comunicação de massa. O direito não alcança os mesmos universos de maneira igual. Isso é fato. Isso já é um problema sério para o direito a responder. Então, o TSE, por exemplo, de 2018 para cá, nas últimas eleições, a sua organização, né, a sua organização principal, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral e sua organização principal, com seu poder e sua condição privilegiada de observação do seu entorno. Então, foram instituídas duas resoluções que mostram como o judiciário está tentando responder a isso, inclusive a essa questão do tempo e da capacidade sancionatória, que não podemos deixar de considerar que as fake news elas são disseminadas naquilo que hoje se chama de esfera pública digital, né? Um conceito bastante interessante, também muito, de alguma maneira, controverso, mas uma pessoa hoje ela pode disseminar fake news aqui, respondendo a um processo judicial no Brasil, ela pode continuar praticando a mesma conduta em outro lugar do mundo, onde a lei brasileira não alcança e produzindo os mesmos efeitos que produziria estando aqui. Isso é um desafio para o direito, baseado em limites territoriais de sua soberania jurisdicional, como é que eu vou alcançar? Então, o mundo nos mostra aí como isso é comum. Então, isso eu acho também importante. E aí, nesse horizonte, o TSE faz uma resolução, eu tenho até anotado, é 23.610, né, de 2019, que é aquela que tenta implicar mais ainda os candidatos e partidos, né, na certificação das informações que são divulgadas nos programas eleitorais. Isso é importante. E uma outra mais recente, 2022, é aquela que permite que haja um certo poder de polícia, entre aspas, mais ampliado do TSE. Ou seja, se eu tenho uma mentira disseminada hoje no YouTube e essa mesma mentira é objeto de uma intervenção, de uma ação judicial, para que seja acessada a divulgação dessa mentira, e o judiciário age desse modo, se essa mentira, e aconteceu em 2018 muito isso, ela vai para o Facebook. Aí depois ela vai para outra rede social.
E aí o judiciário vai correndo atrás de uma forma lenta, a democracia já está sendo sufocada aí. Então hoje, segundo essa resolução, o TSE já pode, com base nesse primeiro julgamento, nesse entendimento, determinar a exclusão da fake news. E são respostas. E por outro lado, um julgamento histórico do STF que tratou da esfera pública, dialogou diretamente com a teoria política para tentar justificar a relevância de se punir fake news. Eu acho isso um ponto importante. Eu queria, não sei se será possível, vai responder especificamente do jogo eleitoral. E eu compreendo a observação, não vejo desse modo, especificamente. E aí eu parto de um pressuposto, Nelson, aqui, que dialogando com as produções científicas, então eu posso deixar de entender que a produção científica é validada na comunidade que trata do tema, dos experts, então produção fato, que vai mostrar que essa disseminação maciça de fake news, ela obedece a uma estratégia política dominante de um padrão político-ideológico de ação global, coordenada, que hoje em dia está associado ao que tem se chamado aí no mundo, e esse é fato, não é nenhum tipo de problema dizer isso, que é a extrema-direita. Então eu entendo que há um polo, diríamos assim, se eu não gosto muito dessa expressão, da polaridade como opostos radicais, mas há uma disputa e nesse aspecto polaridade existe. Eu pensar polaridade não como opostos extremos ou medidas radicais, mas há um conflito, né? Há dois lados na política. Eu penso com Chantal Mouffe, teórica da política, que entende que a política é disputa, e baseada também em Carl Schmitt, também não precisa falar amigo e inimigo, mas é uma disputa, né? Disputa de identidades. É natural que haja dois polos. Eu acho que é um polo que bebe dessa condição, né? E eu acho que talvez seja esse ponto, né, que você observe que ela seja ainda mais confrontada nesse polo. Mas, bom, agora, isso não quer dizer que a gente não possa fazer julgamentos, avaliações críticas da atuação do judiciário, né? E há excessos de lado a lado e, de algum modo, sempre existirão. Agora, essas instituições estão sob o ataque constante das fake news há algum tempo. Isso é um dado relevante para destacar que dificulta hoje, né, a atuação deles. Até a sociedade desacredita dessas instituições. Isso torna a sua atuação mais problemática, pelo menos mais desafiadora. Penso assim. Nós sabemos, professor, que o direito ele é interpretado, ele é aplicado, ele é executado e, claro, dentro das sociedades de contextos políticos diferentes, isso sem sombra de dúvidas. E em alguns contextos existem intenções, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, na crise institucional, nós sabemos que as fake news, elas não apenas distorcem os fatos, elas também, como bem o senhor pontuou inicialmente, elas bem trazem a questão do descrédito às instituições, principalmente a questão do poder judiciário especificamente. Então, diante desse cenário, como o senhor visualiza o impacto que essas fake news estão trazendo para o poder judiciário, para a função jurisdicional do poder judiciário especificamente? Pronto, isso é muito importante. Sua pergunta, são muitos os impactos, né? Mensurá-los é sempre interessante, mas com a consciência de que essa delimitação Sim. feita, ela vai ser sempre objeto de uma oscilação, né? De quem busque definir o conjunto desses impactos. Eu vou trazer um recorte mais pessoal do que eu vejo, né? E também dialogando com a produção sobre o assunto. O primeiro impacto você já trouxe, né? A percepção de natureza empírica de que as fake news, elas são mobilizadas e foram mobilizadas em larga escala, né, para desacreditarem instituições da República Federativa do Brasil, né, e o Judiciário é uma delas, né, sobretudo a Corte, que cuida e regula o Tribunal Superior Eleitoral, e também o Supremo Tribunal Federal, que em última instância decide, né, também sobre matéria eleitoral. Então, acho que esse é um impacto importante. Esse impacto, eu diria, talvez isso possa ser visto como um dado da realidade, um impacto mesmo, podemos dizer, diríamos assim, recrudescer a conflitividade entre os poderes instituídos, né, no âmbito de suas competências, porque sempre houve conflitos entre poderes, faz parte de um regime democrático. O sistema da separação de poderes, o princípio não afasta de antemão a possibilidade de que haja conflitos, mas há um recrudescimento. Esse é um efeito interessante do ataque às instituições, é trazer o judiciário para a cena, porque quando esse judiciário responde a esses ataques, ele é ao mesmo tempo considerado como um lado do espectro político. Então, esse recrudescimento, ele é, diríamos assim, problemático para a sustentabilidade do ambiente institucional democrático, né,
Esse é um ponto importante, tá? Eu acho que esse é um impacto também relevante. E outros também que nós podemos aqui elencar, né, nesse terreno, sobre os impactos das fake news sobre o judiciário. A capacidade que esse judiciário tem, ou pelo menos dispõe, do ponto de vista legal, para responder aos problemas que sucedem nesse ambiente também. Eu acho que são bastante interessantes, né, e de serem compreendidos, até para que se possa pensar a estratégia de superá-los, né? Então, como falei há pouco, o caráter transnacional dessa esfera pública, midiática, ela é um desafio muito, muito forte para o judiciário. E, sobretudo, quando ela consegue produzir, diríamos assim, movimentos de grande apelo moral e político que podem desestabilizar de uma hora para outra a jurisprudência ali dos tribunais, né? Não que a jurisprudência não possa ser mudada, há de ser, faz parte da dinâmica do direito, mas o casuísmo disso gera também segurança, né? E nesse momento, as minorias, sobretudo, que são sempre mais vulneráveis a essas situações de oscilação. Eu acho que esse é um impacto importante. E aí vejo que o paradigma hermenêutico é uma questão que é importante destacar, até confere, né, ao judiciário condições de atuar nesse terreno, não vou chamar de limbo, né, porque a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a LGPD, nós já temos uma legislação pretérita, constituída, mas assim, ainda de, como disse, né, de pouca consistência regulatória. Mas esse judiciário, nesse momento aqui, ainda carece desses instrumentos e ele é forçado a intervir nessas situações, né? Então, esse protagonismo tão proclamado, né, que existe, a Constituição da USTF, o professor Oscar Vilhena, um texto monumental de 92, chamado Supremocracia, vai chamar a atenção que é a corte que mais tem competências e poderes do mundo. É fato, questionável. Mas, nesse momento, o controle abstrato, então, traz o judiciário para a cena, mas como um imperativo, entendo eu, da falta de uma política disposta a combater o problema, né? E aí, eu diria, então, que o impacto também tem a ver com o modo, e acho que esse termo precisa aparecer aqui, né? Duas coisas. Primeiro, que a estratégia política, a gente fala em democracia, né? Faz parte do tema. Então, atacar o judiciário, essas instituições que, em última instância, possuem meios para exercer um tipo de poder que limita o exercício do poder executivo, faz parte do populismo autoritário em curso no mundo. É uma certa ideia de democracia ainda que o Cristóvão, né, vai chamar de mal compreendida, a ideia de que uma soberania popular ilimitada, que o século XX, a partir da segunda metade, especialmente no pós-guerra, vai, diríamos assim, pôr sob a égide de um controle jurisdicional a partir do controle de constitucionalidade. Então, o STF é chamado, e isso expõe mais ainda, né? Expõe mais ainda essas cortes, mas ela é chamada nesse terreno aí, né? Eu acho que esse é um impacto também importante. E aí, o último ponto que eu queria trazer, precisa aparecer aqui, é a questão das plataformas digitais, né? E acho importante ao público que nos assiste ter a consciência de que o que hoje se chama de pele das fake news, muito bem poderia se chamar de pele das plataformas digitais, tá? Porque não dá para pensar hoje os efeitos das fake news na democracia e em outras esferas também da ordem social, de maneira dissociada, né, da forma de atuação ou dos mecanismos com os quais essas plataformas digitais, né, oferem seus lucros, né? Então, por exemplo, quem não sabe o que é a moeda, né, das redes sociais, a chamada monetização, é a audiência. E o que é que os estudos indicam? E as plataformas bem sabem disso. Que a mentira, sobretudo nessa forma de fake news ou de teoria da conspiração, Ela vem demais. E discursos de ódio impulsionados por fake news, a lacração, ela gera mais. Então, há uma combustão de ódio e mentira que é alimentada com financiamento direto das plataformas digitais. E no coração disso está esse elementozinho tão problemático chamado algoritmo. Ainda há uma zona de intransparência muito grande sobre como esses algoritmos operam, né? Os movimentos sociais têm acusado, né, o uso discriminatório dos algoritmos. Sim. Né? E no campo da política também. É rechaçado. Então, é rechaçado. E aí o STF julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet,
entende pela parcial inconstitucionalidade, e esse artigo ele trata da responsabilização ou das possibilidades de responsabilização das plataformas digitais pelas fake news que dissimulam. É verdade, é Né? verdade. E aí vai ter todo um problema. Como isso vai acontecer? É. Como vou sancionar? Né? E São muitos questionamentos. tem outros a elementos. partir Pelo aí tempo aqui, a gente dessa deixa para outra oportunidade. Né? Eu deixo aqui o gostinho para a gente contextualização, tratar em outro momento esse Eu- né? julgamento. Nos próximos episódios. Nos próximos episódios. Mas antes de concluir, eu sei que o tempo já avançou, me perdoe, doutora. Não, tranquilo. Professor, eu sei Tranquilo. que há um cronograma, Lucas. né, que deve ser cumprido. Mas assim, eu queria fazer uma rápida observação. Sim. Por exemplo, o senhor fala das minorias. Obviamente que eu, a doutora Iana, aqui compreendemos quem são essas minorias. Mas eu gostaria que o senhor externasse para o público que nos ouve quem são essas minorias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando se fala de discurso de ódio, e aí anteriormente eu pontuei que não é o que se diz, é quem diz. Por exemplo, o senhor trouxe uma questão dessa polarização, fake news, liderada, extrema-direita. Mas quando se diz respeito a discurso de ódio, me recordo muito bem que na gestão anterior do presidente da República, a ter imagem, cabeça do presidente, feita com bola de futebol, guilhotina, aquela coisa toda. E isso era postado por um campo político e que eu não via grandes repercussões, persecução, o discurso de que aquilo ali seria um discurso de ódio. Tivemos agora, por exemplo, o assassinato Do ativista político americano, né? americano, né? E tivemos aqui uma personalidade brasileira que comemorou e tudo mais, e está tendo toda essa repercussão que isso para mim não deixa de ser, né, um discurso de Uma ódio. tradução O senhor do vê discurso isso de ódio. como Pronto. Aí eu entendo que aí nós temos uma distinção de ordem conceitual importante, né? O discurso de ódio, tal como conceituado, é uma prática discursiva voltada a produzir violências simbólicas diversas, com capacidade de produzir agressões, gerar em prejuízos físicos às minorias, certo? Minorias são essas conhecidas, né? Minoria socialmente vulnerabilizada não é necessariamente em termos quantitativos, mas em termos de considerando as relações de poder no âmbito da sociedade, né? As comunidades tradicionais, como os quilombolas, né? A comunidade LGBTQIA+, são os exemplos de minorias que são objeto do discurso de ódio, certo? Esses discursos de ódio são catapultados por fake news, fato. Mas há também uma outra forma de promover o ódio como sentido, né, das comunicações políticas. A gente pode chamar aí de uma política do ódio. O professor João César Rocha falava muito disso, também um grande estudioso do assunto, que é a retórica do ódio. E, sem dúvida alguma, seria ingênuo imaginar que esse elemento tão marcante da história política, né, que é o ódio, ele é restrito a um aspecto político específico. Evidentemente que ambos os lados também disseminam na medida do possível, e o judiciário tem que estar capacitado para poder reprimir de maneira igualitária os dois polos, né, que o disseminam. Mas e aí talvez seja que o ponto que se anuncia aqui de divergência, aqui, de percepção da realidade, na minha leitura, há, sem dúvida, observando principalmente a produção que trata, as produções diversas que tratam do assunto, há uma recorrência maior da mobilização do ódio, né, como ferramenta da disputa política, e numa perspectiva, diríamos, problemática para a sustentabilidade da democracia. Veja, não estou aqui, diríamos assim, alimentando uma percepção da política, diríamos assim, romantizada, que o liberalismo político, né, consagrou, né, a ideia da racionalidade, o parâmetro estrito do discurso político, né? A política se move com paixões e afetos e disputas emotivas, né, de modo diverso. Acho que isso é importante dizer, né? E aqui eu também quero trazer nesse elemento aqui, Raíssa, você vai gostar, que você gosta desses assuntos, estudiosa de tudo isso daí, né? Sua trajetória mostra isso. Então, assim, se a gente pegar um dos autores mais críticos da democracia liberal da história do pensamento político, que é o Carl Schmitt, ele dizia que a política, e isso ficou muito famoso, o Carl Schmitt foi praticamente revisitado de maneira bem tensa, em razão do que o jogo político, sobretudo a partir de 2016, passou a mostrar ao mundo. A ideia de que é preciso eliminar o campo da diferença. E Carl Schmitt dizia, a política, ela é a luta
entre polos que pretendem eliminar aquilo que é a sua própria ameaça, a sua própria existência, né? É uma luta de amigos e inimigos, de amigos contra inimigos, identidades que se fecham. E aí eu penso com Chantal Mouffe, que é uma filósofa política belga, que eu acho que a obra dela, né, e eu busco revisitar isso na minha tese de doutorado, fazer uma leitura dessa teoria dela, mostrar como é pertinente observar a realidade pelas lentes que ela oferece com seu pensamento, tá? Fazendo uma mediação dialógica aí com a sociologia de Luhmann, como eu já falei. A Chantal Mouffe vai dizer, é preciso reconhecer, a política ela é movida por esse combustível, da disputa, da contundência, da negação do outro mesmo, sabe? Mas a democracia, ela precisa dispor de mecanismos que possam, para sua própria proteção, tentar tornar aquilo que é antagônico, agonístico, na sua visão, ou seja, adversarial, né? A gente pode disputar a política, podemos gritar, podemos reclamar, mas a gente não pode apregoar a eliminação da diferença. Eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente vive, entende? Então, assim, talvez a nossa convergência agora, eu quero trazer, talvez seja no sentido de que não há, diríamos assim, não é possível restringir uma prática política a um polo específico. Mas, por outro lado, eu entendo que há algo que se move, né, já há algum tempo pelo terreno de um discurso político autoritário que faz das fake news e do ódio a sua ferramenta principal de disputa política. E eu acho que isso aí, recentemente, o palco que a ONU nos oferece, né, mundial, anualmente, para discutir as questões do mundo, fica bem claro, né, como as fake news são disseminadas sem pudor, nas eleições de ontem e de hoje. Realmente, professor, o senhor sabe como ninguém o quanto eu sou admiradora, né, desse discurso. E realmente aqui foi uma aula, não é, Nelson? Perfeito. Foi uma aula Obrigado, propriamente Raíssa. Obrigado, dita. querida. Nós sempre abrimos aqui um espaço para que o nosso convidado ele deixe uma mensagem, certo? Para os nossos ouvintes, referente a tal temática, principalmente essa temática das fake news, principalmente que está se aproximando também esse período eleitoral. Eleitoral, que se avizinha. Exatamente, e a gente sabe o quanto isso impacta, não é? Sim, eu acho. Eu entendo que, na verdade, eu acho como é que eu penso essa ideia de uma mensagem, Raíssa, que é sempre importante. Eu diria, eu quero externar aqui eu diria, preocupação, mas assim, talvez uma exortação, né, no sentido de conclamar e tá aí nessa trincheira daqueles que entendem que é preciso articular. O Estado Democrático de Direito precisa criar mecanismos, antídotos, aprimorar suas ferramentas de combate a essa realidade. Isso acontece numa temporalidade ainda muito vagarosa, mas é necessário que isso avance, né? As fake news realmente... eu compreendo as questões filosóficas que estão no fundo, né, do debate sobre o que é verdade e o que é mentira, né? Sim, claro. Os pós-modernos relativizaram a verdade, né? A questão de interpretação, a linguagem daquele que interpreta, que modula o seu entendimento, o que é mentira para um pode não ser para outro. Não é fácil, essas questões estão na É ordem bem do dia. relativizado. Mas há hoje, sim, uma percepção bem clara de como as fake news elas são produzidas segundo uma engenharia complexa e como elas são também disseminadas de maneira estratégica, a gente precisa criar. Não diria que seja fake news o grande problema do Brasil. Desigualdade, para mim, está maior, né? Outros problemas. A democracia talvez tenha outros problemas até mais graves do que as fake news. Com certeza tem. E a desigualdade é um deles, com todas as suas consequências. Com certeza. Mas também a desigualdade, ela pode ser também retroalimentada pelas fake news, né? Então, eu acho importante também tratar. E as fake news, elas se mostram muito poderosas, sobretudo no desenlace das decisões eleitorais. Aí ela se torna muito expressiva, a sua importância e seu olhar que temos que ter para ela. E, por fim, eu diria, né, agora eu encontro aqui um ponto de conclusão que me ocorre agora e fica aqui para a gente debater em outros momentos, que está relacionado à ideia de liberdade de expressão. Tá? Eu entendo que a liberdade de expressão é um direito importante para a democracia. A democracia nasce embalada pelos princípios liberais, né? Pelo menos nasce no sentido de que ela nas fraturas históricas da história política mundial, ela vai sendo ali configurada sob esse horizonte de contestar o totalitarismo político, né? E, evidentemente, garantir a possibilidade que podemos dizer o que queremos falar é fundamental e vital para uma democracia. Mas minha mensagem, então, é essa. Eu acho que a gente precisa entender que a regulação das redes sociais
né, e que a gente pode chamar de regulação das plataformas digitais, ampliação dos mecanismos de responsabilização dessas plataformas, ela é vital também para proteger a liberdade de expressão, né, sobretudo daqueles vitimizados e vulnerabilizados que sofrem com os discursos de ódio que muitos usam, né, muitos proclamam sob o argumento de que estão agindo licitamente com base na liberdade de expressão. Liberdade de expressão convive com outros direitos. Uma democracia não é a terra ou o ambiente onde eu quero falar o que eu posso. Não é democracia isso, né? E aí tem um debate imenso para discutir. Então, eu entendo que a gente pode, sim, conciliar a proteção à liberdade de expressão, mas entendendo que há limites, e esses limites estão relacionados à sustentabilidade daquilo que faz, afinal, daquilo que depende do acesso de direitos de todos, que é a democracia. Com certeza, é a base. Viu? Professor, em nome de toda a equipe, né, Nelson, nós agradecemos. Eu que agradeço a você, Raíssa. Parabéns, estar com você. Aqui, né, discutir uma temática desse nível. E realmente eu tenho certeza que os ouvintes, né, aprenderam muito em relação desse ponto de vista. E para mim é uma alegria propiciar um ambiente desse, né, para o público e principalmente estar aqui com o senhor, né, dividindo a mesa. Momento, né? Tá, joia. Eu também lhe agradeço muito toda a equipe, agradeço ao Dr. Nelson aqui, excelente essa oportunidade, a você, para mim é sempre uma alegria, porque eu sei e admiro muito, né, sua trajetória intelectual como advogada, então, assim, conte comigo para poder partilhar desses momentos, quando tiver eu gosto. Estou sempre disponível aqui, na medida do possível, tendo condição, eu vou estar aqui com você, tá bom? Muito obrigada, meu amigo. E a palavra final, viva a democracia. Viva a democracia. Isso aí. Com certeza, doutor Nelson. É joia, minha gente. E você que nos acompanhou até agora, como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta, porque aqui no CS Jurídico Cast nós temos um lema, onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio. Bem.